Se você ainda está utilizando o ChatGPT apenas para escrever, eu quero te dizer uma coisa. Talvez você ainda não tenha entendido a real funcionalidade dessa ferramenta, que é te gerar ideias, é te ajudar a pensar. E é exatamente isso que eu quero te entregar nesse vídeo de hoje. Meu nome é Rafael Brum, eu sou coprodutor e aqui nesse canal eu falo sobre inteligência artificial e marketing digital para infoprodutores. Então, vamos para o mapa mental e vamos direto para o conteúdo. Bom, no último vídeo eu falei sobre a funcionalidade de tradução, ou seja, passar de uma língua para outra do ChatGPT. Se você perdeu o último vídeo, ao final desse vídeo eu vou deixar a playlist de ChatGPT para iniciantes, que são os vídeos de dezembro que eu estou gravando exatamente para você que ainda não sabe mexer com o ChatGPT. Hoje nós vamos avançar um pouco mais. Nós estamos falando aqui sobre agora o módulo 3, que é o que o ChatGPT pode fazer por você. Quais ações o ChatGPT pode fazer? Nós já passamos por escrever, que foi o vídeo 2 dessa série. Nós já passamos pelo vídeo 3, que foi o traduzir, foi o vídeo passado. E agora nós vamos falar sobre resumir e gerar ideias. Vamos começar então por resumir. Vamos direto para a minha tela do ChatGPT e lá eu vou colocar essas perguntas aqui para vocês no ChatGPT 4, como de costume, para que vocês possam comparar com o ChatGPT 3.5, caso vocês estejam utilizando a versão gratuita do ChatGPT, poder entender a diferença entre as respostas da versão paga para a versão gratuita. Então, eu vou começar copiando aqui essa pergunta e vamos para a tela do ChatGPT. A primeira coisa que eu quero te falar é que no ChatGPT 3.5, aqui em cima agora eu vim para o 3.5, eu entrei aqui numa conversa, num chat, e aí eu fiz essa pergunta aqui para ele. Resuma o texto do link abaixo e coloquei um link para ele. E a resposta é: o ChatGPT gratuito não tem acesso à internet. Isso não quer dizer que você não possa fazer essa funcionalidade que eu vou te mostrar agora. Simplesmente você vai ter que ir lá no link, copiar o texto e trazer o texto para cá. Eu vou mostrar das duas formas para você entender como é fazer com o link e como é fazer com o texto, ok? Então, eu estou trocando agora aqui para o ChatGPT 4. Eu já estou em uma aba nova, né? Então, em uma nova conversa. E agora eu já estou com algumas perguntas aqui na minha área de transferência. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui com essa aqui. Resuma em 10 bullet points o texto do link abaixo. Escreva em português. Eu já estou pedindo escreva em português porque, às vezes, ele começa escrevendo e fazendo esses resumos em inglês. Então, eu já coloquei aqui para ele que seria a saída, o formato que eu quero é na língua portuguesa, tá? E eu coloquei o link, simplesmente copiei aqui o link de um blog post e colei aqui embaixo. E eu quero que ele me faça um resumo. Vamos ver. Então aqui, ó, visitando o site. Então essa aqui é uma funcionalidade da versão paga do ChatGPT e eu não precisei então ir lá, copiar o texto e trazer o texto. Ele próprio visitou o site, ele próprio analisou o texto e ele está trazendo então para mim aqui exatamente o que eu pedi, né? Um resumo em 10 pontos principais. Então são os 10 bullet points aqui que eu pedi. Ele está trazendo aqui então como 10 pontos principais. E aí ele está fazendo aqui então o resumo desse texto. Então dependendo do tipo de artigo que você tenha que ler, se você precisa apenas entender o conceito, entender a ideia, você pode usar esse tipo de pedido para o ChatGPT. Ah, Rafael, tudo bem, mas eu não tenho o ChatGPT pago, eu só tenho o gratuito, então significa que eu não posso fazer? Não, significa apenas que você tem que ir lá no site, você mesmo, e copiar o texto para a sua área de transferência. E aí nós vamos fazer o pedido da seguinte forma. Aqui está o texto. Então eu vou pedir aqui para ele agora, deixa eu ver se eu já estou aqui na posição certa, traga as principais ideias e aspirações do texto abaixo. Então agora eu vou colar aqui o texto que eu já copiei para a minha área de transferência. Tá? Então vocês podem olhar aqui que é um texto até bem grandinho. Ó. Tudo isso daqui foi o texto que eu copiei e apenas a minha ação para ele é apenas essa primeira frase. O restante é tudo o texto que eu copiei. Tá? Para que não fique nenhuma dúvida, que é exatamente isso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui no começo do texto um colchete. E ao final do texto eu vou fechar o colchete. Então eu coloquei o texto entre colchetes, o que significa para o ChatGPT que aquilo ali é uma variável, não tem nada a ver com nenhum pedido que eu estou fazendo para ele. Aquilo ali é apenas uma variável que ele tem que reconhecer.
Então ele está reconhecendo essa variável como o quê? O texto abaixo, tá? Então o texto abaixo é exatamente o que está entre colchetes. Vamos clicar aqui e ele vai começar a fazer o que eu pedi para ele. Então, só voltando aqui, traga as principais ideias e aspirações do texto abaixo. É um texto sobre economia que eu simplesmente copiei e colei da internet e transformei um texto aqui de diversos parágrafos, um texto de repente de 500 palavras ou mais, 1000 palavras, transformei aqui em um parágrafozinho grande, resumindo então o texto, trazendo as principais ideias desse texto, tá? Então, se você não tiver o ChatGPT pago, você também pode utilizar essa funcionalidade de resumir alguma informação ou algum texto que você tenha dessa forma. Você copia e cola direto aqui no chat, ok? Muito bem. Ainda com base nesse texto que eu acabei de resumir, eu vou pedir para ele quais pontos não foram abordados no texto, mas são importantes para o entendimento do cenário econômico brasileiro. Lembrando que esse texto que eu trouxe é um texto sobre economia brasileira, pontos da economia brasileira, é um texto qualquer que eu peguei na internet, tá? E nesse momento aqui, eu já estou saindo do resumir e começando a entrar em gerar ideias, tá? Eu já vou deixar até aberto aqui o gerar ideias, porque eu já estou começando a sair do resumir, eu já estou começando a pedir para que ele encontre detalhes que ficaram de fora, pontos que eu não estou visualizando naquele momento. Essa é a questão do gerar ideias, de fazer o brainstorm. Alguma coisa que não está muito clara para você naquele momento. Então você pode começar a perguntar quais pontos não foram abordados no texto, ou seja, ele vai ter que primeiro entender quais são os pontos que foram abordados no texto, mas são importantes para o entendimento do cenário econômico brasileiro. É uma pergunta ampla, abrangente e, claro, dentro apenas para você entender que tipo de pergunta você pode fazer para o ChatGPT. Você tem que agora transformar isso aqui em uma pergunta que caiba no dia a dia do seu trabalho, no dia a dia do que você está estudando, no dia a dia de alguma informação que você está procurando na internet e que o ChatGPT possa te ajudar a localizar ou a otimizar aquela informação. Muito bem. Então aqui ele está descrevendo outros pontos que não foram abordados no texto. Então o importante aqui é como se a gente estivesse perguntando o seguinte: esse texto está falando sobre esse assunto, mas para que eu entenda melhor qual é o ponto que ficou de fora, que talvez seja importante para que eu possa realmente entender esse assunto melhor, tá? E ele está trazendo então aqui política fiscal e monetária, setores-chave da economia, investimentos estrangeiros, desenvolvimento social e desigualdade, políticas governamentais, ou seja, esses 5 pontos que ele trouxe não foram abordados naquele texto lá que eu trouxe, que eu copiei e colhei da internet aqui para ele avaliar, para ele resumir e para ele tirar os principais pontos e os insights. Como ele já resumiu, já fez os principais pontos, então ele sabe exatamente o que está faltando. Então essa é uma funcionalidade onde ele te mostra pontos que você esqueceu, pontos que você não falou. E isso serve para qualquer assunto que você esteja pesquisando. Muito bem. Vou dar um exemplo aqui para vocês agora. Vou copiar e colar direto aqui do meu mapa mental, que é um exemplo de geração de conteúdo, tá? Vamos primeiro entender o exemplo aqui, né? Primeiro eu estou dizendo o papel do ChatGPT. Você é um famoso estrategista de marketing reconhecido por criar estratégias de conteúdo que atraem e engajam a audiência. Então aqui eu estou fazendo aquele foco num assunto específico. Esquece todo o conhecimento abrangente que você tem e vamos focar em estratégia de marketing para conteúdos que engajam a audiência, que atraem e engajam a audiência. Então eu estou focado exatamente nesse conhecimento. Qual é a ação que eu quero que ele faça? Eu quero que ele escreva uma lista de ideias de conteúdos para postar no Instagram, que estejam alinhadas com as dores e desejos do meu público-alvo. Agora eu preciso saber quais são as dores e desejos, qual é o público-alvo. As dores e desejos, ele mesmo pode trazer, mas ele não tem como adivinhar o público-alvo, concorda? Então aqui eu vou dizer, o público-alvo são infoprodutores e criadores de conteúdo que querem aprender a usar inteligência artificial para alavancar seus negócios digitais, além de aprender a criar e vender infoprodutos. Então eu coloquei um público-alvo bem segmentado para ele. As dores e desejos, ele mesmo pode trazer para mim, porque isso é uma das coisas que ele faz. E como é que eu quero que ele me apresente esse resultado? Apresente sua lista de ideias em formato de tabela.
onde a primeira coluna será o título e a segunda coluna o conteúdo em bullet points. Muito bem. Vamos voltar lá então para o ChatGPT e vamos colar e vamos pedir então para ele executar. Então ele já está começando aí uma tabela, exatamente do jeito que eu pedi, 2 colunas, a primeira coluna é um título e a segunda coluna é o conteúdo. Então vamos ver o que ele está trazendo aí em relação ao que eu pedi, né? Eu pedi que é um conteúdo voltado para infoprodutores, criadores de conteúdo que querem aprender inteligência artificial com foco em infoprodutos, criação e venda de infoprodutos. Então, a primeira ideia foi inteligência artificial na criação de infoprodutos. Muito bem, excelente ideia dentro daquele tópico que eu dei para ele em relação ao público-alvo. Ele está falando aqui que nós podemos falar sobre história de sucesso, dicas de produtividade com inteligência artificial, perguntas e respostas sobre inteligência artificial em negócios, ferramentas de inteligência artificial para infoprodutores. Então, são as ideias que ele está trazendo aqui. E aqui, no conteúdo, ele explica um pouco melhor essa ideia. Explique como a IA pode otimizar a criação de conteúdo. Mostre casos de sucesso no uso de IA por infoprodutores. Dê dicas de ferramentas de IA acessíveis para iniciantes. Então, aqui na segunda coluna, ele está ampliando ali a ideia inicial do conteúdo, que foi inteligência artificial na criação de infoprodutos. Então, ele explica melhor essa ideia aqui nessa segunda coluna, ok? Muito bem. Agora, nós podemos pedir para o ChatGPT nos ajudar a analisar tendências e interesses de quem? Público-alvo, personas. Então, para quem que nós vamos produzir esse conteúdo? Para quem que nós vamos produzir esse infoproduto? Ele pode nos ajudar com essa informação. Então, tá aqui, ó. Você pode usar o ChatGPT para compreender as tendências, os interesses e os problemas comuns enfrentados pelo seu público-alvo. E aqui eu trouxe 2 perguntas, 2 exemplos de perguntas que nós podemos fazer para ele. Quais são as principais preocupações e desafios enfrentados por jovens empreendedores hoje? Então, no caso, empreendedores seria um público-alvo que interessa. Então, nós vamos voltar lá na ferramenta e vamos pedir para ele nos trazer preocupações e desafios enfrentados por jovens empreendedores. Então, ele está trazendo aqui para a gente algumas ideias sobre isso. Acesso a capital, experiência e conhecimento, concorrência de mercado, gestão de risco. Agora, vamos supor que ele traga alguma ideia e você queira ampliar essa ideia, você quer entender melhor essa ideia. E aí vamos supor que é uma ideia muito complicada, tá? Ele trouxe alguma coisa que não ficou claro para você. Então, nós podemos pedir aqui para ele explique melhor ou explique como se fosse para uma criança de tantos anos. Geralmente a gente usa 5 anos, 10 anos. Então, vou te dar um exemplo aqui que não está aqui direto, que não está envolvido diretamente com essa questão do marketing, tá? Por exemplo, explique física quântica para uma criança de 5 anos. Então eu vou trazer aqui um exemplo para você que vai ser: explique física quântica para uma criança de 5 anos. Vamos ver o que é que vai dar. Sabe os brinquedos que você tem no seu quarto? A física quântica é como as regras que contam para esses brinquedos, como eles devem se comportar. Mas é para coisas muito, muito pequenas. Tão pequenas que nem podemos ver, como as peças de um Lego que formam tudo no universo. Às vezes essas peças pequenas agem de maneiras engraçadas e diferentes dos brinquedos maiores. E os cientistas estudam isso para entender melhor como o mundo funciona. Olha, é tão complicado que nem para uma criança de 5 anos ficou muito fácil de entender. Mas para qualquer tipo de assunto que você precise que ele vá mais a fundo ou que ele traga para você uma explicação mais detalhada, você pode exatamente pedir: explique o assunto tal. Então aqui nesse física quântica, a gente poderia colocar aqui o física quântica entre colchetes, para você entender que isso é uma variável, é ali que você muda. E para uma criança de 5 anos, ou então para uma criança de 10 anos, para um leigo, você pode ir pedindo diversas formas que ele te explique. Você vê que para uma criança de 5 anos ele usou ali uma questão dos brinquedos, do quarto. Se você pede para um leigo, vamos tentar do leigo. Explique física quântica para um leigo. Vou trocar aqui, ó, para um leigo. E essa troca que eu fiz aqui clicando nesses lapisinhos está explicado aí na nossa sequência de vídeos sobre ChatGPT. Caso você ainda não saiba fazer isso aqui, no final desse vídeo vai ter uma playlist com os outros vídeos anteriores
onde eu explico toda a interface aqui do ChatGPT. Vamos ver como é que mudou de uma criança de 5 anos para um leigo? A física quântica é o ramo da física que estuda como as partículas subatômicas, como elétrons e fótons, se comportam. Diferente das leis da física clássica, que descrevem o mundo que vemos, a física quântica revela um mundo onde partículas podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo, conhecido como superposição, e podem estar estranhamente conectadas. Pananã, pananã, pananã. Então, você vê que já mudou totalmente a explicação. Quando eu peço para uma criança de 5 anos, vem uma analogia. Quando eu peço para um leigo, já fica realmente uma explicação que seria, digamos assim, para um adulto. Tá? Então, essas são as diferenças de forma que você pode pedir para o ChatGPT ir mais a fundo em algum tipo de tópico que ele trouxe para você. Muito bem. Seguindo aqui para a nossa próxima pergunta, eu trouxe aqui uma ideia. Quais tópicos estão atualmente em alta entre os empreendedores digitais? E aí poderia ser entre qualquer público-alvo. Vamos mudar. Quais tópicos estão atualmente em alta entre, vou botar assim, pais de crianças até 12 anos. Vou botar 12 anos. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Tópicos populares entre pais de crianças até 12 anos incluem educação e aprendizado online, saúde mental e bem-estar, segurança na internet, atividades extracurriculares, nutrição e alimentação saudável, tecnologia e brinquedos educativos, desenvolvimento sustentável, diversão e inclusão, parentalidade e relacionamento familiar, segurança física e prevenção de acidentes. Então ele trouxe aqui em uma ordem de prioridade tópicos que eu posso agora explodir esse tópico em mais detalhes para poder criar conteúdos. Quer ver um exemplo disso? Vamos usar esse aqui, ó. Educação e aprendizado online. Vou botar assim, ó. Crie ideias de 5 conteúdos sobre... E aí, o sobre, eu vou pegar a ideia dele, ó. Educação e aprendizado online para atrair e engajar pais de crianças até 12 anos. Vamos ver o que vai sair disso aqui. Então, aqui ele já está trazendo 5 ideias sobre aquele específico tema. Guias práticos de aprendizado online, atividades educativas e divertidas online, desenvolvimento de habilidades com tecnologia, e aqui ele já destrincha mais um pouquinho. Como a tecnologia pode auxiliar no desenvolvimento de habilidades essenciais em crianças, como leitura e matemática. Se você quiser ainda mais, Rafael, é pouco ainda, não consegui pegar o jeito que eu vou produzir um conteúdo apenas com essa informação. Então, vamos copiar isso aqui. Lembrando que você aqui nesse momento deveria fazer aquela questão de haja como copywriter e tal, mas só para a questão de não ficar muito demorado aqui, eu vou apenas pedir: escreva um texto de 500 palavras sobre, e aqui eu vou colocar os colchetes, só para ele saber exatamente que daí para lá é o que eu quero que ele escreva. E vai. E agora, com base nesse texto de 500 palavras, ele provavelmente vai te dizer muito mais ideias, ele vai te dar muito mais subsídios para que você possa criar conteúdos diversos sobre esse tópico específico. E isso você pode fazer para cada tópico desse. Então você vê, ele está aqui escrevendo um texto de 500 palavras sobre apenas um dos tópicos que ele me deu de ideia naqueles 5 que eu pedi para ele. Eu posso repetir isso daqui à exaustão, para o segundo tópico, para o terceiro tópico, para o quarto tópico. Eu pedi um texto de 500 palavras, mas eu poderia ter pedido, sabe o quê? Lembrando que coloque o papel, né, o formato que você quer, se for o caso. Pelo menos o papel é importante. Mas como ele já tem um contexto, a gente está na mesma... Isso é importante você entender. Por que as respostas daqui, mesmo que eu não esteja falando haja como um copywriter, haja como um estrategista de marketing, não vão sair muito fora da linha, porque ele está pegando tudo que eu falei anteriormente como contexto, tá? Então, vamos lá. Crie uma legenda para um card do Instagram sobre o tema. Sobre o tema. E aí eu peguei o mesmo tema, tá? Desenvolvimento de habilidades com tecnologia. E eu vou colocar aqui, ó, abrir e fechar chaves, porque aqui tem mais 2 pontos, tá vendo? Então, abrir e fechei chaves para eu dizer, é sobre isso aqui é a sua variável. Tá? E lá vai ele. Transformando aprendizado em aventura, descubra como a tecnologia pode ser uma aliada incrível no desenvolvimento de habilidades essenciais em crianças, como leitura e matemática, como é para o Instagram, ele já deu até algumas hashtags, tá? E aí, se você não gostou, você pede para ele mudar o quê? O tom. O que é tom? No final desse vídeo,
vai lá na lista, na playlist, que você vai ter os vídeos lá, que você vai ter a explicação de tom, ok? Mas aqui, se você não gostou, você pode simplesmente pedir para ele reescrever em outro tom. Agora, e se você quiser desenvolvimento e refinamento de persona? Ele também pode te ajudar aqui a chegar na sua persona, a desenvolver e refinar até chegar na sua persona. Lembrando que persona é quem compra o seu produto. Então, isso aqui que a gente vai fazer com o ChatGPT é um levantamento de hipótese, tá? Agora, se você quiser saber exatamente quem é a sua persona, você tem que fazer uma pesquisa com os seus clientes. Então, onde os seus clientes moram, qual é a idade dos seus clientes, se você tem clientes mais do sexo masculino ou mais do sexo feminino, quais são o que os seus clientes gostam e não gostam. Então, isso sim é a sua persona. E você pode decidir, então, a criar uma persona que seria o seu cliente ideal. Então, é o perfil do seu cliente ideal, quem é a sua persona, tá? Essa questão de desenvolver e refinar personas de uma forma hipotética, ela serve, mas é muito melhor que você desenvolva a sua persona dentro da sua lista de clientes com o perfil do seu cliente ideal. Tá bom? Mas vamos lá, vamos fazer uma pergunta para ele aqui, ó. Quais perguntas devo considerar ao criar uma persona para um público interessado em cursos online sobre marketing digital? E aqui é uma coisa muito importante que você entenda, que quando você pede para o ChatGPT quais perguntas devo considerar, ou seja, você está dizendo para ele, eu não sei, diz você, entendeu? Então é exatamente... Você está invertendo a situação. ChatGPT, olha só, agora é você que vai me dizer o que eu tenho que fazer. Não sou eu que vou te dizer o que você tem que fazer. Eu quero que você me diga o que eu tenho que fazer. Então você está invertendo a ordem de pedido. Em vez de você pedir e ele executar, ele vai te dizer o que você tem que executar. Você entendeu essa dinâmica? Quando você pede isso daqui, ó, isso aqui é muito, muito interessante. Poucas pessoas conseguem utilizar, conseguem que eu fale, sabem, né? Sabem utilizar o ChatGPT dessa forma invertida. Ao invés de eu pedir alguma coisa para o ChatGPT, não. Eu estou invertendo essa ordem e eu estou pedindo para que ele me diga o que eu preciso fazer, o que eu preciso perguntar, o que eu preciso olhar. E aí ele vai te dizer aqui, ó, vai te dar toda uma sequência aqui de itens importantes para que você possa montar a sua persona. Demografia, profissão, nível de experiência, objetivos e motivações, desafios e barreira. E aí, mais uma vez, se você quiser pegar um desses aqui e ampliar ainda mais. Então, qual vai ser o que você quer trabalhar mais? Canais de comunicação, preferências de aprendizado, desafios e barreiras? Você pode pedir para ele exatamente sobre aquilo ali. Por exemplo, quais são as maiores dores dos pais de crianças até 12 anos? E aqui eu estou pegando em relação à paternidade. Quais são as maiores dores? Se eu quero vender alguma coisa para esse público-alvo, eu preciso entender exatamente. E eu estou botando uma pergunta bem simples, tá? Mas o importante não é você fazer a primeira pergunta super complexa. O importante é que você vá destrinchando e perguntando de novo e acertando, porque você já sabe mais ou menos o seu público-alvo, você já sabe mais ou menos as dores que ele tem. Agora, vamos aqui. Equilíbrio entre trabalho e vida familiar. É aquela questão de sair para trabalhar para dar uma vida melhor para minha família ou passo mais tempo aqui e, enfim, não me dedico tanto ao trabalho, não cresço na carreira. Então, olha só como é que isso pode gerar um conteúdo se o seu público-alvo for esse. Educação e desenvolvimento infantil, saúde e segurança, disciplina e comportamento. Quer dizer, essa questão de comportamento da criança, de disciplina da criança, como educa, como não educa, quais são os limites que tem que se colocar, até onde se pode ir, questão de excesso de tela, excesso de uso de celular, de iPad, de televisão, Netflix. Então, tudo isso são ideias de conteúdo que você pode trazer perguntando ao ChatGPT. Dores, desejos, desafios, você pode vir perguntando cada item desse que faça parte da sua necessidade de criação de conteúdo para o seu infoproduto ou para a sua criação de conteúdo, tá? Pode me dar um exemplo de uma persona para um site de cursos de programação? Então aqui, ó, eu estou pedindo para ele simplesmente
para ele criar uma persona para mim, do zero, tá? Lembrando que usa o papel, usa todos aqueles itens que nós aprendemos aí nos vídeos anteriores para fazer essa pergunta aqui. Eu estou botando uma pergunta bem simples, ele vai dar uma resposta genérica. Essa resposta pode ser melhor desde que eu peça para ele, haja como um especialista em marketing, especializado em ser assim, criação de persona. Então eu posso ir mais a fundo em todos esses detalhezinhos que eu estou colocando aqui. Mas eu estou tentando fazer aqui uma visão geral para você do que você pode pedir para o ChatGPT. Então aqui, ó, ele acabou de criar sua persona. Até nome ele deu, Carlos Silva, botou uma idade, botou uma profissão, localização de onde mora, e tá lá, ó. Carlos tem um diploma de marketing, trabalha em uma empresa de médio porte, criou aqui uma persona para você, tá? Ah, Rafael, essa é a minha persona de verdade? Talvez não, mas quem é a sua persona de verdade? É o perfil do seu cliente ideal que está dentro da sua lista de clientes se você já vendeu. Se você ainda não vendeu, aí você levanta uma hipótese e essa daqui pode ser a sua hipótese, desde que seja um site de cursos de programação, tá? Então você pode trocar as variáveis aqui para o seu segmento de mercado e você, claro, pode ir dando mais direcionamento, tá? Você pode ir dando mais direcionamento. Ah, você é um negócio local, você só atende o estado de São Paulo, então você realmente já está em São Paulo. Ah, eu só atendo a região Nordeste, então você já coloca para ele, olha, só atendo a região Nordeste. Ele vai te colocar uma persona da região Nordeste, da região Sul, da região Sudeste, ok? Muito bem, deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom aqui, né? Tá um pouco grande demais, eu acho, hoje. Então hoje nós falamos sobre análise de tendência, desenvolvimento e refinamento de personas, criação de conteúdo. É isso aqui que eu falo para você, ó. Sempre pede o papel, pede ação, dá um contexto e pede um formato de saída. Esse é o padrão, tá? Então, quando você for fazer alguma coisa que realmente você está fazendo para o seu infoproduto, realmente está fazendo para o infoproduto do seu cliente, caso você seja um profissional de bastidor, um coprodutor, então usa sempre nesse formatinho aqui, onde você vai ter as melhores respostas, tá? Hoje aqui para te mostrar o que eu queria dizer era descrever mais a ação. Eu te mostrei aqui perguntas de ação, mas sempre dá o papel, sempre dá o contexto e sempre pede o formato. O formato é bem opcional, tá? Mas se você quiser que fique melhor para você, pede o formato também, ok? Então, pessoal, hoje nós estudamos sobre como resumir informações com o ChatGPT, versão paga e versão gratuita, e vimos também como gerar para conteúdo, para iniciar a construção do seu infoproduto. Então, deixa eu voltar minha câmera aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, me manda lá no Instagram. Meu Instagram é @rafaelbrum. Você pode também se inscrever aqui nesse canal para que você não perca os próximos vídeos. Esse é o último vídeo de dezembro falando sobre ChatGPT para iniciantes. A partir de janeiro, voltamos à nossa programação normal sobre marketing para infoprodutos, aonde sim o ChatGPT vai estar inserido ali com tudo isso que eu estou te ensinando aqui. Hoje a gente chegou no ponto, de pedir realmente usar a funcionalidade do ChatGPT para a criação de infoprodutos. Então agora eu trouxe todos que estão aqui me acompanhando nesse canal, do zero até um nível de conhecimento aonde daqui para frente, quando eu utilizar o ChatGPT para mostrar para vocês como avançar mais rápido com essa ferramenta na criação do seu infoproduto, vocês vão ter já essa base desses vídeos aqui de dezembro, onde nós falamos sobre ChatGPT para iniciantes. Lembrando que eu gravei diversas aulas, além dessas aqui, coloquei num curso chamado ChatGPT para iniciantes, está no primeiro link fixado, no primeiro comentário fixado e um link também na descrição desse vídeo. Caso você sinta que você precisa de mais informações, você precisa avançar um pouco mais dentro desse conhecimento vindo do zero e entender um pouco melhor alguns detalhes que de repente aqui no YouTube tiveram que passar um pouco mais rápido, eu te convido então a clicar no link e adquirir o curso para ChatGPT para iniciantes. E nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau!